Desorganização, descaso e muita reclamação é o que resume a BGS 2025, gente. Vamos conversar sobre isso. Salve galera, beleza? Eu sou o Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Call Aberta. E infelizmente chegou o momento de eu ter que criticar um evento que eu gosto tanto, que é a Brasil Game Show, gente. Eu tô gravando esse vídeo direto do vídeo que eu gravei sobre os pontos positivos da BGS. E eu vou falar agora o lado negativo da BGS 2025. Então já deixa o like, já compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo se vocês foram no evento, o que vocês acharam desse ano. E vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na BGS e o porquê de tanta gente estar falando mal do evento esse ano. Para começar, a BGS ela mudou de casa esse ano. Ela sempre foi no Expo Center Norte e agora ela foi no distrito IMB. Nada contra o IMB, é um local muito bom, mas para comportar a BGS eu acho que ela não devia ter mudado. Se você comparar os dois mapas do evento de 2024 e o de 2025, o tamanho é gritante, a diferença, sabe? É muito menor para comportar um evento que se considera o maior evento de games da América Latina. E por ter mudado para um local menor, consequentemente os estandes também diminuíram. Eles estão menores, lógico, tinha alguns estandes grandes como Samsung, TCL, Nintendo, mas a grande maioria é um tamanho de médio para pequeno. E a gente está acostumado a ver vários estandes grandes na BGS, né? Isso já era o primeiro baque que a gente tinha logo quando entrava dentro do evento. Você olhava assim em geral e você sentia que tinha algo diferente. Você fala, pô, tem alguma coisa errada. Os estandes estão bonitos, mas o tamanho não está condizendo com o que a gente está acostumado a ver, sabe? Não só o local estava pequeno e os estandes pequenos, mas muitas empresas grandes que a gente está acostumado a ver na BGS não estavam lá. A AMD não foi, Pichau não foi, HyperX, Redragon, Logitech, nenhuma dessas estavam. E são estandes que a gente gosta de ver na BGS. Eles, além de ter uma variedade legal de coisas para você fazer nos estandes, tem palco, tem ativações, tem entrevistas, tem influencers que vão lá para tirar foto, além de muitas coisas às vezes que eles estão vendendo lá. E esse ano a gente não teve isso. Pouquíssimas lojas estavam com coisas vendendo lá em relação à parte de periféricos, acessórios, headsets, teclados, enfim. Pouquíssimas lojas estavam vendendo lá. Acho que só a Havit estava lá fazendo isso. E nesses eventos, além de jogar, a gente gosta de ir atrás desses acessórios pra gente dar uma melhorada no nosso setup, pra gente ver as novidades e trocar caso a gente goste. E esse ano não tinha quase isso, sabe? Um outro problema que aconteceu em praticamente todos os stands, tirando o Brawl Stars, que soube organizar isso, foi a parte da fila comum e da fila preferencial. Gente, eu não tô falando que não tem que ter fila preferencial. Tem sim que ter fila preferencial. Eles precisam ter prioridade e que bom que cada vez mais vai indo pessoas preferenciais nesses eventos, porque precisa sim ter uma inclusão de todas as pessoas em todos os locais possíveis, mas os stands não estavam sabendo organizar isso. Quando chegava uma pessoa preferencial, essa pessoa passava na frente, ok? Mas quando chegavam 5 pessoas preferenciais, eles passavam as 5 de uma vez. E a fila comum estava gigante. Então muita gente se chateou com isso, ficava reclamando. O Brawl Stars, o que eles fizeram? Quando chegava uma pessoa, essa uma pessoa passava na frente. Quando chegavam 5 pessoas, eles faziam intercalado. Entrava um preferencial, entrava um comum. Assim as duas filas andavam, nenhuma fila ficava demorando demais e todo mundo saía tranquilo, sem reclamação. Mas chegava nos outros stands, quando você ficava na fila quase uma hora, porque como os stands estavam menores, tinha menos computadores, menos consoles para você testar o jogo. Então, consequentemente, a fila ficava maior e demorava mais. Você ficava quase uma hora na fila. Chegava próximo da sua vez, chegava 6, 7 pessoas preferenciais, eles colocavam as 6, 7 na frente. E isso chateava quem estava na fila comum. De novo, não estou falando que não tem que ter fila preferencial. Eles precisam sim, mas tem que ter uma organização para fazer com que nenhum dos lados se sobrecarregue. Se você intercala as pessoas da fila, como o Brawl Stars fez, as duas filas andam, ninguém reclama
e todo mundo sai de boa, testa o que tem que testar e vai para próximo. Eu vi muita gente nas filas reclamando disso, porque o pessoal falava, vai andar só preferencial, não vai andar essa? Porque às vezes a fila esgotava, a fila preferencial zerava. Aí andava 2 pessoas da comum, chegava mais 4 pessoas, as 4 entravam. Aí zerava, entrava uma pessoa, chegava mais 5, passava 5. Então assim a fila comum nunca ia andar. Então tinha que ter uma organização de intercalar. Ó, gente, vai ser um de cada para todo mundo poder jogar, a fila não ficar grande para ninguém. Eu acho que todo mundo ia aceitar isso sem reclamação nenhuma. Variedade de jogos. A Brasil Game Show é um evento de jogos. A maioria do pessoal vai lá para jogar, para testar jogos que vão lançar, para jogar jogos que acabaram de lançar e ela não comprou, ou até mesmo jogar algum que já lançou, mas que a pessoa não tem, ou que gosta de jogar mesmo ali, fazer uma competição entre todo mundo que tá lá. E esse ano a variedade de jogos estava muito pouca, era pouquíssimos jogos diferentes, cada stand tinha 1, 2 para você jogar, testar, tirando a TCL e a Nintendo que tinham vários jogos no stand para você jogar, o restante quase não tinha assim variedade, você via 2, 3 ali no máximo. Nos outros eventos, cada stand tinha 4, 5 jogos para você testar de diferente. Lógico, eram grandes as filas, sim, mas a pessoa entrava na fila, tinha 6 jogos diferentes, então ela escolhia um que estava menor, o outro que estava atrás dela não queria o mesmo, queria outro, então acabava que a fila andava mais rápido, mesmo grande. E esse ano não tinha isso, então você entrava na fila, era só aquele para você testar. Você não podia falar, eu quero aquele outro, então vai mais rápido. Não tinha essa parte, sabe? Uma coisa que me deixou muito chateado na BGS foi a questão dos jogos indies. Todo ano eles colocavam um corredor de stands só dos jogos indies, e eu passava naquele stand inteiro, ia e voltava, às vezes tinha 2 corredores. Esse ano, na quinta-feira, que era o dia da imprensa, eu juro, eu não achei os jogos indies. Eu fiquei procurando para ver onde estavam. Eles estavam escondidos praticamente do lado da Arena Brawl Stars, num canto. Ninguém nem sabia o que era que estava ali. Eu só fui perceber na sexta-feira, quando eu passei pelo meio do stand da Senac, e aí eu vi. E aí eu comecei a ir testar os jogos. Mas eles ficaram no local tão escondido que a Arena Brawl Stars ofuscou eles. Não que a culpa seja da Arena Brawl Stars, a culpa é do evento que não organizou um local decente pro pessoal indie. Pô, fazia um corredor grandão, colocaram eles num cantinho assim, totalmente escondido. O pessoal tá indo lá para mostrar as ideias deles, os jogos que eles estão tendo tanto trabalho para fazer. Empresas pequenas, pessoal tentando ali viver de jogos, desenvolver cada vez mais coisas legais pra gente, jogos brasileiros, jogos que tem qualidade, e ficou escondido, ninguém viu, demorou pra eu achar, sabe? Eu achei isso um descaso muito grande com o pessoal de indie, e eu sempre ia na BGS com o intuito de pegar um dia só pra ver os jogos indies, porque era muito legal de você conversar com eles, é muito legal de você ver todas as ideias, ver o entusiasmo deles passando os jogos para você. E esse ano quase que eu não acho os jogos, deixaram escondidos no cantinho do evento. Muito errado isso, muito chato uma coisa dessa, sabe? Os brindes da BGS esse ano, gente, tirando pouquíssimos locais que tiveram uma interação com brindes legais, a maioria tá com os brindes de como a BGS começou lá em 2012, 13, quando eu ia, que é bottom, adesivo, sacola, chaveiro. Não tinha quase nada de diferente. Tinha uns ou outros stands que tinham alguma coisa diferente para você ganhar, para você interagir, mas era mínima, sabe? Eu lembro de ter ano que você ganhava camiseta só de testar, boné, várias coisas desse tipo. A Pichau todo de hora em hora fazia sorteio lá para você postar as fotos, e aí ganhava sacola e dentro tinha mousepad pequenininho, caneta. Toda hora tinha gente no palco jogando meia, camiseta, boné. Esse ano não vi praticamente nenhum lugar fazendo isso, de com as interações, jogar pro público, pegar esses brindes. Era a maioria isso, pôster, bottom, sacola. E aí esses outros melhores era assim, um sacrifício para você conseguir. Copo ainda mais ou menos, porque a TCL deu bastante copo. Mas tirando esses básicos, não teve praticamente nada assim de, nossa, olha aquele stand, vamos lá para pegar. Era sempre assim, a mesma coisa. Tirando mesmo o Brawl Stars, que eu destaquei no último vídeo, que foi o que soube não só interagir com o público, mas colocar várias coisas diferentes pro pessoal ganhar. Foi assim, padrão. Voltei a BGS 2013, 14, que era sempre os mesmos brindes. E eu acho que o que mais pegou para essa BGS ser toda essa bomba que o pessoal tá falando, se resume a uma coisa: a falta de organização que eles tiveram.
Como eu falei, a falta de organização nos estandes para as filas comuns e preferenciais, a falta de organização na entrada, porque eu vi gente reclamando lá na parte dos ingressos comuns, que teve gente que nem precisou escanear o ingresso e entrou. Então, se uma pessoa chegasse lá sem ter o ingresso, ela ia entrar, porque não escanearam. Na sexta-feira, a falta de organização com a fila dos ônibus que a BGS disponibiliza para levar gratuitamente até a estação mais próxima, que é a Portuguesa Tietê, também estava gigante. Na sexta-feira choveu próximo da hora que a maioria do pessoal estava saindo, e aí a fila foi formando em volta do local que tinha ainda a cobertura. Só que a fila estava lá, eu entrei 7h40 na fila, eu fui entrar no ônibus 10h40, a fila quase não andava, e aí o pessoal começou a reclamar, e aí de novo foram perguntar o porquê que tava essa demora, e eles estavam novamente passando somente os preferenciais na frente. De novo, eu volto a dizer, eles têm sim direito, eles têm sim que ter essa prioridade. Só que, gente, a fila comum era 8, 9 vezes maior do que a fila preferencial. Não ia ter nenhuma reclamação se eles estivessem desde o início colocando metade no ônibus. O ônibus cabe em 45 pessoas, coloca 22 da preferencial, 22 da comum. As duas filas iam andar e ninguém ia reclamar, mas eles estavam colocando somente a preferencial. E aí, quando o pessoal começou a reclamar, eles falaram que agora estavam colocando 20. Só que passou uma hora, teve gente lá na frente que começou a fazer a contagem enquanto o pessoal entrava e viram que estavam colocando 30 da preferencial e 10 da comum. E aí só quando o pessoal foi lá na frente mesmo reclamar que eles começaram a colocar certinho, mas isso já era 10 horas da noite. Essa falta de organização que eles tiveram foi gigante. Eles podiam muito bem ter colocado um ônibus em frente mesmo à saída da BGS, só para o pessoal preferencial, porque assim evitava eles terem que andar até um local, porque onde os ônibus estavam era mais distante da saída, e evitar chuva, evitar várias coisas. Colocando um ônibus ali na frente, aquele ônibus era só para eles, e aí do outro lado os dois ônibus ficavam para fila comum, não ia ter problema nenhum. Ou deixassem 3 ônibus para a parte comum e colocado várias vans pro pessoal lá na frente. Eu acho que seria até mais fácil pro pessoal da preferencial pegar as vans. Cabe praticamente metade do que tem no ônibus, mas se tivessem 4, 5 vans ali na frente, o transporte ia ser mais rápido e consequentemente eu acho que zeraria a fila do preferencial até mais rápido do que estava zerando. Mas eles não se organizaram para isso, muita reclamação. Além desse problema que teve um grande problema com a parte do Hideo Kojima, porque aparentemente ia ter um meet and greet com ele. Eu não lembro se era no sábado ou se era no domingo, mas as fichas, né, as pulseiras iam ser entregues 1h, que é exatamente a hora que abre o evento. Então o pessoal estava na fila, assim que abrisse ia direto pro local pegar as pulseiras. Só que não sei se foi o pessoal da BGS ou o pessoal do próprio Hideo Kojima, entregou as fichas, as senhas 6 horas da manhã, com o pessoal que estava dormindo lá na frente do distrito AMB. E aí quando foi 1h praticamente já não tinha mais senhas, e o pessoal que chegou 9 horas para poder ser um dos primeiros da fila e correr para lá ficou sem. Então teve reclamação muito grande com isso, porque é uma falta de respeito mesmo com o pessoal que queria chegar cedo para tirar uma foto com o Hideo Kojima. Não tinha que ter entregado 6 horas da manhã, eles tinham que ter avisado o pessoal: gente, vocês estão aqui, mas a gente só vai entregar 1h, então vocês vão ter que pegar a fila de todo jeito, e aí sim, quem chegar primeiro no local e pegar as fichas, que vai ter um meet and greet. Não entregar 6 horas da manhã ali e não avisar nada para ninguém. Então o pessoal que chegou, correu para lá, foi um dos primeiros a chegar e já não tinha mais ficha. Aí perguntaram o porquê, foi porque entregaram 6 horas da manhã. Aconteceu vários problemas na BGS que seria resolvido se tivesse uma organização um pouquinho melhor. Eu não sei se essa mudança de local que eles tiveram, né, do Center Norte pro AMB, deixou eles confusos, bagunçou. É a primeira vez que eles estão fazendo ali, não conheciam como que funcionava o pessoal que trabalhava, e aí aconteceu todos esses problemas. Mas de novo, a organização foi o que mais pegou em tudo na BGS esse ano. Eu acho que se eles tivessem tido um mínimo de organização, teria sido pelo menos um pouquinho melhor, teria tido menos reclamações do que tá tendo esse ano. O que eu tinha para passar para vocês sobre esses problemas da BGS era isso. Infelizmente eu não queria estar aqui gravando esse vídeo, eu queria ter feito só um vídeo de pontos positivos e ter sido um vídeo de 20, 30 minutos, mas esse ano foi muito ruim.
Eu fico chateado em falar isso, porque a BGS é um evento que eu tenho muito carinho. Como eu falei no último vídeo, eu tenho 11 anos de BGS aí na bagagem. Esse ano foi meu 11º ano. Desde 2013 eu venho em todos os eventos. Eu vi o crescimento dessa feira e agora eu tô vendo um decaimento muito grande, sabe? Esse ano, por ser o 15º ano de BGS e eles virem com o slogan uma nova fase, eles não começaram uma fase de um jeito certo, sabe? Essa nova fase começou de um jeito bem errado. E eu espero que eles vejam todas essas reclamações que o pessoal tá fazendo e pensem em como fazer para a BGS melhorar o ano que vem, porque do jeito que tá indo não dá para saber quanto tempo mais ela vai durar. A Gamescom tá vindo aí e cada ano que passa ela melhora. Só foi 2 anos de Gamescom e do primeiro pro segundo ela teve um salto gigante. Então a BGS tem que começar a se organizar melhor e prestar atenção no que a gente como público fala, para ela se organizar e fazer um evento como ela fazia antes. A maioria lá falava que a melhor BGS que eles foram foi a de 2022, logo depois da pandemia. E realmente 2022 foi um evento sensacional. 2023 também para mim foi um evento muito bom, mas do ano passado para cá ela vem caindo e esse ano foi assim uma queda gigantesca, de tobogã, comparado ao ano passado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês comentem aqui embaixo se vocês foram e se concordam com tudo que eu passei aqui para vocês, qual foi a experiência de vocês lá no evento. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Falou!